vocês estão vendo aqui ao meu redor, você pode pensar, nada, tudo branco, não dá para ver nada. Mas pasmem, estão diante de um fenômeno da natureza. Aqui onde eu tô no topo de um cânion chamado Cânion dos Índios Coroados, em Praia Grande, Santa Catarina. Aqui é um cânion monumentalmente incrível. E agora há pouco a nuvem veio e tomou conta de tudo, então assim, ó a borboleta. Tá tudo branco, a gente tá agora dentro de uma nuvem. Eu sou Andréa Cerqueira, psicanalista. E certamente você já se deparou com a situação diante de alguma decisão, algo que você tem que fazer, ou falar com alguém e vulgarmente chamamos, né? Ai, o meu anjo bom, o meu anjo ruim, fala isso, fala aquilo, e aquela confraria de vozes, principalmente quando você tem que fazer algo muito importante, fica uma confusão de ideias, várias coisas, várias vozes te falando o que fazer, o que não fazer. E eu confesso que diante de tanta confusão mental, eu paraliso. Porém, na psicanálise, nós chamamos essas vozes que ficam aqui te falando que caminho seguir, o que fazer, o que falar. E diante de tantas vozes, de tantas coisas, de tanta confusão mental, você acaba paralisando e fica mais em dúvida de que caminho seguir, do que fazer, do que antes. E aí, muitas vezes, o que você faz? Você vai perguntar para alguém, você vai consultar fora, você vai buscar respostas fora. Porém, eu te digo que essas vozes, elas têm nome. Na psicanálise, chamamos de id, ego e superego. Nomes estranhos, né? O que quer dizer cada um deles? É como se nós tivéssemos vozes, é como se nós tivéssemos uma briga de várias pessoinhas e cada um tem uma personalidade diferente e tá tudo bem. Chamada id, ego e superego. Todos nós temos isso dentro de nós, é latente. E quem são id, ego e superego? O id, quem é o id? É como se fosse a sua criança interior. O id é aquela parte pulsional, ele só quer curtir a vida, ele quer viajar, quer acordar tarde, comer doce, não tem regras para ele, não tem negativas. A negação por id acontece só por meio da censura, então para ele tudo é aqui, agora. Acho que quem inventou aquela frase, vou viver como se não houvesse amanhã, certamente alguém com um id predominante na personalidade. Então o id é aquela parte nossa que é só curtir, sem regras, sem proibições, sem nada. É a parte nossa que quer viver a vida sem ligar pro amanhã. O superego é aquela parte nossa que traz você não deveria falar isso, você não deveria agir desse jeito, você não deveria se vestir assim, você não deveria usar tal cor. O nosso superego, ele é incutido na gente desde criancinha, com os nossos pais, os nossos avós de casa e posteriormente aí na sociedade, onde ele traz as regras e censuras. E então é aquele do não deveria, não posso, aquela frase do não deveria. O superego é aquela parte nossa que vai sempre trazer ali a censura, a negação. Você quer fazer tal coisa e o superego vai te trazer
alguma situação do passado, o que você aprendeu em casa com sua mãe, com seu pai, ou o que a sociedade impôs em você, ou o que a cultura impôs. Então é algo que vem desde pequenininho isso vai como se fosse sendo vários bloquinhos colocados dentro de nós, várias regras, várias censuras, várias formas de ser. Então, superego é essa parte, né? A parte da censura e da negação. E o ego, que muitas vezes é confundido com frases que dizem assim, que deveríamos censurar o nosso ego, que a expressão é do ego. Não, não tem nada a ver. O ego é aquela parte, é como se fosse a nossa parte adulta. É exatamente quem vai realizar, é responsável pela parte do fazer. Então, o nosso ego é quem faz ali a dança do equilíbrio dos pratinhos, porque como o ego é a nossa parte responsável pelo fazer, pelo realizar, então ele tem que ponderar entre três coisas, entre três partes, que ele vai atender as demandas do id, que só quer curtir, sem transgredir as regras e sanções do superego, que vai trazer ali preste atenção, e tudo isso diante da realidade externa. O ego é a parte adulta, é a parte pensante, é como se fosse a minha parte adulta da relação comigo, é a parte adulta da relação que você tem com você. Então, quando você está diante de uma situação e fica aquelas vozes dizendo o que você tem que fazer, o que você quer fazer e o que está acontecendo ao seu redor, pode ter certeza que são essas três instâncias psíquicas, que são id, ego e superego. E, repetindo, o ego é a parte adulta, é quem vai lá realizar, tomar a decisão. Escutar isso, vai escutar o id, vai escutar o superego, vai olhar a realidade externa para tomar uma decisão, ir lá e agir e fazer. Assim, na psicanálise, nós observamos na personalidade quais dessas instâncias são predominantes numa pessoa. Por exemplo, o superego, como ele é a parte responsável pelas regras e sanções, e a gente vê isso muito em quando você está, principalmente a mulher, quando a mulher escuta muito o não deveria fazer isso, não deveria usar roupa tão colorida, não deveria rir assim em determinado ambiente porque não pega bem, ou usar o que gosta, ou se priva de muitas coisas, porque existem milhares de regras e sanções e tabus desde a infância sendo trabalhados no inconsciente. Então muitas atitudes, muitas coisas acontecem inconscientemente. Você está lá fazendo algo e você nem sabe o porquê de seguir determinado padrão, de saber o porquê que você age de determinada forma, ou porque você pensa de determinada maneira diante de alguma situação. Ai, a borboleta! Ou porque você pensa dessa forma diante de determinada situação. Bom, esse vídeo aqui é externo, então bicho voando, borboleta passando, e estou aqui dentro de uma nuvem, né? É sobre isso, é a vida, a natureza acontecendo, olha que lindo. E um exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal de uma situação que aconteceu comigo, e com a psicanálise hoje eu entendo perfeitamente essa briga, como é essa confraria de ideias na mente da gente. Em 2020 eu saí do Brasil para fazer um mochilão pela América do Sul, e por conta da pandemia eu não realizei
boa parte do que eu tinha, né, sonhado e desejado, e uma parte minha. Então eu me vi isolada no país onde eu estava, fiquei presa lá por vários dias, e uma parte minha só queria continuar viajando, mesmo diante de tudo que estava acontecendo no mundo, mesmo diante da situação que eu estava, mesmo assim, tipo, era uma parte minha, não estava nem aí para o que estava acontecendo, só queria satisfazer o meu desejo, que era continuar viajando, continuar desbravando lugares nunca antes vistos com os meus olhinhos. E outra parte minha dizia fortemente que era preciso voltar, que isso era o que tinha que ser feito, tinha que voltar para a segurança do lar. Pois bem, hoje como psicanalista eu vejo perfeitamente como funciona essas vozes internamente, porque a parte minha que queria continuar curtindo a viagem, curtindo sem nem se importar com nada que estava acontecendo, é o id, que só queria ficar curtindo. E essa é como se fosse ali a criança, né? Só quer curtir, só quer realizar os desejos, não tá nem aí pro resto. Então era um id que ficava ali, né, me pentelhando: olha, Andréia, vamos ver tal lugar, olha quanta coisa, você já tá aqui mesmo, vamos continuar curtindo. E aí, né, o olho brilha, nossa, não, vamos que vai dar tudo certo. Só que não. E a outra parte minha dizia fortemente: Andréia, tem que ser feito, é necessário voltar, e isso é o que tem que ser feito. E essa parte era o superego, então essa briga insistente. E então, a borboleta. Então, diante da realidade externa, eu decidi voltar para a segurança do lar, que era o que tinha que ter feito. Eu voltei contra a minha vontade, obviamente, contra a vontade dessa parte chamada id. E o ego foi lá e agiu, fazendo o que tinha que ser feito, que era voltar para a segurança do lar. Então essa é as nossas instâncias psíquicas, essas vozes chamadas id, ego e superego, que ficam aqui com a gente, entrando em confraria, cada um defendendo seu ponto de vista. Porém, com a psicanálise, como a psicanálise age, ela é muito importante para fortalecer o ego, para fortalecer e amadurecer. Uma vez que você tem o seu ego amadurecido, é como se você tivesse a sua parte adulta amadurecida. Não é que você vai deixar de curtir o que queira, não é que você vai ouvir somente as censuras e se privar de tudo, mas você vai ter um equilíbrio entre as duas partes, e sem contar ainda a parte externa, né, a realidade externa diante da situação em que se encontra. Então, com a psicanálise, eu consigo encontrar um equilíbrio entre esses dois caminhos, e tudo que tem equilíbrio tem harmonia. Por isso a psicanálise é tão importante, para ajudar a enxergar, a fortalecer o que tem que ser fortalecido e a enxergar, a dar nomes para cada coisa na nossa cabecinha aqui, que vai refletir no coração e também na realidade externa.